Quem não quer uma vida boa, né? Todo mundo quer uma vida boa, todo mundo quer um casamento, um relacionamento bom, todo mundo quer prosperar na vida, quer ter dinheiro, quer se dar bem com as pessoas, quer prosperar dentro do seu trabalho, né? Quer, sei lá, ganhar uma promoção, quer abrir a sua própria empresa, enfim, são vários os sonhos, né? São vários os objetivos que mudam de pessoa para pessoa. E eu vejo muitas pessoas ainda reclamando, colocando culpa nos outros, né? E por eu ter feito isso também, mas por eu gostar muito de observar, por eu gostar de me observar, de ver o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente, eu acabei aprendendo no decorrer da minha vida. Hoje já não sou um guri tão novo, né? Então eu já consegui caminhar um pouco na vida e aprender também um pouco através de muita reflexão, através de muita meditação, através de muito autoconhecimento, de estudo. Então, assim, cada pouquinho é uma migalhinha ali, um grãozinho de areia que a gente vai colocando na nossa construção. E o que eu quero compartilhar aqui hoje é que muitas pessoas, né, e eu me coloco nisso também, a gente fica apontando os erros dos outros. A gente fica falando, bah, mas o fulano, como o outro conseguiu prosperar e eu não? Como o outro está ganhando mais dinheiro e eu não? Ah, por que que o outro mora lá numa casa de 2 andares, de 2 pisos, né? Ou não? Eu, quando era criança, eu falava como os meus colegas têm uma casa de tijolo, né? Uma casa de alvenaria e nós moramos numa casa de madeira. Então eu sempre tive muito essas perguntas, essas questões na minha cabeça desde pequeno. E claro, quando a gente não sabe, digamos assim, conduzir isso, a gente acaba apontando o dedo, né? A gente acaba mais falando do outro do que da gente, né? A gente acha que o outro, tá, mas o que o outro fez que conseguiu isso, né? Muitas vezes a gente acaba achando que a outra pessoa fez algo errado para conseguir conquistar aquilo. E quando a gente se mantém com esse pensamento, tipo assim, que a grama do vizinho é sempre mais verde, que a culpa tá na política, que a culpa tá sempre nas costas dos outros, a gente nunca traz isso para a gente e não para olhar o que a gente pode melhorar, a nossa vida ela nunca vai mudar, né? Não tem como a gente mudar, que nem o próprio relacionamento, se a gente não olhar o que a gente pode fazer de diferente para que aquilo mude. Qualquer coisa que venha a estar ligado a nós, a gente precisa olhar para nós para ver o que a gente precisa fazer para mudar, para conseguir mudar aquela situação, né? Tem pessoas que acham que o olhar para si, que o parar para refletir sobre si, o parar para dar valor para si é um egoísmo, e na verdade não é. A gente precisa parar com essa ideia de egoísmo, digamos assim, não, eu quero, porque eu tô me cuidando, porque tu é um egoísta, porque tu só pensa em ti, né? Claro, tem pessoas que, digamos assim, vão pisar nos outros porque acham que são mais importantes, que vão menosprezar os outros, que vão humilhar os outros, isso é totalmente errado, isso sim é soberba, né? Isso é ego. Mas quando é aquela pessoa que está preocupada em se reconstruir, se transformar, em evoluir, em cuidar melhor da saúde, em estudar, em meditar, porque as pessoas às vezes ainda têm uma visão diferente da meditação. Uma hora dessas eu vou fazer um vídeo só sobre meditação, em vários sentidos, né, da palavra do autocuidado, o cuidar da própria beleza, o cuidar do próprio corpo, o cuidar da saúde, o construir a saúde. Isso tudo vem para fazer com que a pessoa se sinta melhor e goste de si mesmo, né? O próprio gostar de estar sozinho consigo mesmo é a solitude, quando você está cheio, quando você está preenchido, quando você tem amor, quando você tem alegria no coração, você é tão autossuficiente, você é tão independente que você não precisa de ninguém ao seu redor ali. Digamos assim, se você está sozinho, vamos dizer, no relacionamento, você está bem consigo mesmo. E esse estar bem consigo mesmo pode ser estando com outra pessoa, né? Você vai estar preenchido. Quando você está preenchido, você consegue dividir tudo aquilo que você tem dentro, que você é, com as outras pessoas, né? Você precisa aprender a ser sozinho, você precisa aprender a ser só, prosperar na sua solitude, para daí sim conseguir viver bem com as outras pessoas.
para daí sim você conseguir compartilhar tudo aquilo que você tem de bom dentro de você com as outras pessoas. Quando você passa, até esses dias eu fiz uma postagem no Instagram e graças a Deus viralizou, diz muito respeito a isso, que é, digamos assim, se não te convidaram para ir num lugar, tá tudo certo, não vá, né? Porque tem muitas pessoas que querem forçar, tipo, digamos, até um aniversário, uma confraternização, as pessoas não convidam a pessoa X ali, e a pessoa ela quer ir igual, ou se oferece para ir só para estar no meio daquela galera. Na verdade, eles não querem que você esteja lá, então não vá, não força algo. Se te deixam esperando, te deixam, ficam te enrolando, sabe? Meu, pega e se retira, se dê valor, né? Não fique se rebaixando, né? São pequenas coisas que as pessoas falavam, mas isso qualquer um sabe, mas isso é óbvio. A diferença entre o saber e o fazer tem uma gigantesca diferença, né? Entre você só saber aquilo ou só conhecer sobre aquilo e você de fato colocar em ação aquilo tem uma diferença gigantesca, senão teria muitas pessoas, né, na sociedade aí de boa, né, saudável mentalmente e emocionalmente. E isso não é o que a gente está vendo na sociedade hoje em dia. Hoje em dia as pessoas elas parecem ser dependentes da aprovação alheia, da aprovação dos outros. O que vão pensar de mim? Será que vão gostar do jeito que eu sou? Se eu me vestir assim, será que vão me aceitar? Para mim digamos, para mim falar de autoajuda, eu preciso me vestir de tal jeito. Para ti ser bem sucedido, você precisa estar com um relojão de 1 milhão no punho, né? Você precisa ter carro X, você precisa morar numa casa de tal tamanho. E não é assim. As pessoas elas distorcem, elas trazem uma visão de sucesso, uma visão de alguém próspero, quem conseguiu conquistar algo material. Infelizmente é assim, né? E quando você começa a estudar, quando você começa a refletir e a meditar, que a meditação nada mais é do que você conseguir estar acordado para a vida, conseguir ver além das coisas que a gente vê com esses olhos aqui, né? Com esses olhos da matéria, é uma visão além, né? Quando você para meditar, você para silenciar a sua mente, você para se reconhecer. E quando você entende isso, você vê que a prosperidade, que a abundância, que a riqueza verdadeira, ela vem tudo de dentro. Ela vem através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e tudo daquilo que você consegue transbordar, né? Com que você consegue trazer de dentro para fora. Você está tão cheio de amor, tão cheio de alegria que você divide com as pessoas sem querer nada em troca. E quando você está assim, você é próspero, você é abundante e você é multimilionário. E é a partir daí que as coisas materiais, digamos assim, têm mais, vamos dizer assim, não que tenham valor, elas têm sentido. Mas mesmo sem essas coisas materiais, você é completo. Porque tem muitas pessoas que até prosperam financeiramente, prosperam em riquezas, enfim, e continuam sendo miseráveis por dentro, continuam sendo vazias. E por isso que tem tanta gente hoje depressiva, com milhões na conta, né? Tem tanta gente depressiva com sucesso visível, né? De visualizações, vamos dizer, principalmente através aqui das redes sociais. Tem tantas pessoas que são famosas, que são multimilionárias, só que elas conseguiram isso, mas elas primeiro conseguiram o externo e esqueceram do interno. E daí quando chega lá na frente, elas acham que tudo isso traria felicidade e acabam vendo que não é bem assim. A felicidade ela é construída de dentro para fora, o amor é construído de dentro para fora. E a gente só vai conseguir construir isso, né, se preencher disso quando a gente parar para refletir, parar para meditar, para ver a vida, para ser um observador. Então, quando você passa a se dar valor, a buscar construir isso primeiro, você tem a sua vida assim, ela se torna maravilhosa, porque você começa a ver além do que esses olhos aqui conseguem ver, né? Você consegue ver o sentido da vida, você consegue ver o sabor, você consegue saborear a vida. Você não fica baseando a sua felicidade assim, tipo, quando eu comprar, vamos dizer assim, uma pessoa que está a pé, né? Que não tem nenhuma bicicleta para andar.
e ela coloca a sua felicidade, digamos, quando ela conquistar algo, digamos assim, hoje eu tô a pé, mas eu vou ser feliz quando eu tiver uma bicicleta. Aí a pessoa vai lá e compra uma bicicleta. Não, mas eu vou ser feliz então quando eu conseguir comprar uma moto. Aí ela vai lá, ela consegue comprar a moto. Daí ela anda um tempo ali, agora eu queria ter um carro. Aí, não, mas eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar um carro. Aí vai lá, compra um carro. Aí assim, não, mas eu vou ser feliz quando eu conseguir vender esse carro popular aqui e comprar um carro mais premium, né? Digamos assim, vai sair de um Golzinho, vai ir, sei lá, para um Civic, né? Não, mas eu só vou ser feliz quando eu sair desse Civic e ir lá para um Porsche, né? Então ela sempre está buscando a felicidade, mas em algo externo. Essa pessoa ela pode sim construir riqueza, ela pode sim prosperar financeiramente. E até hoje em dia, aqui nas redes sociais, você consegue prosperar até não fazendo coisas boas, infelizmente, né? Tipo, tem tanta pessoa que ganha dinheiro divulgando o jogo de azar, tem tanta pessoa que ganha dinheiro, aplicando golpe em outras pessoas, acaba, digamos, olha, tem tantos que cometem crimes, né, para conseguir dinheiro. E isso tem um preço muito caro, né? Porque ali na frente você vai pagar, né? Tudo aquilo que você planta, você vai colher algo do mesmo tipo, né? Não tem como você plantar, vamos dizer, plantar ali uma laranja e querer colher melancia, né? Isso não existe. Se você plantar laranja, você vai colher laranja, né? Se você plantar melancia, você vai colher melancia. Então não tem como você fazer, digamos assim, ganhar dinheiro de uma forma errada e querer colher coisa boa, né? Amanhã depois você vai pagar o preço. Então por isso que eu sempre falo, você precisa olhar para dentro de si e ver o que faz sentido para você. Você precisa construir isso de dentro para fora. E isso é uma construção que vai até o resto da nossa vida. E eu falo tanto sobre isso porque eu faço isso e eu tô todo dia me policiando. E eu compartilho, né, com todos que me assistem, até o gravar vídeos, o fazer, produzir conteúdos não é fácil para mim, por causa que eu tenho uma certa dificuldade em fazer os vídeos, né? Mas eu coloquei para mim mesmo que como isso fez bem para mim, eu precisava compartilhar com as pessoas, porque se eu conseguisse ajudar pelo menos uma pessoa, né, eu já ia estar transbordando isso para mais uma pessoa, eu já ia estar conseguindo passar adiante algo que me fez bem e pode fazer bem para as outras pessoas. E eu falo tanto nisso, eu repito tanto, né, todos esses conteúdos que eu faço, para mim sempre me lembrar, para mim sempre estar reforçando tudo isso que eu acredito, né? Então, quando a gente quer, de fato, mudar algo na nossa vida, a gente precisa primeiro olhar para a gente, primeiro olhar para dentro, porque daí a gente começa a construir isso de dentro para fora e a nossa vida ela muda completamente. E lembra, só de saber isso, só de conhecer esse assunto, não vai fazer você mudar a sua vida. Você precisa colocar isso em prática. Tudo aquilo que te traga algo bom, que faça, digamos assim, um exemplo. Você tem filhos, os seus filhos eles são mal educados com você. Bem provável que você está sendo mal educado com eles. Você não está respeitando eles. Se você quer ser respeitado, você primeiro precisa respeitar, que eles vão te dar isso em troca. E isso é na vida, que nem chega para um estranho aí e manda ele tomar naquele lugar. Vamos ver o que ele vai responder de volta, né? Ou o que ele vai fazer com você, se não vai ser até pior, tu vai tomar vamos dizer, um sacode aí, né? E se você chega para um estranho, você fala, boa tarde, tudo bom? Como é que você tá? A pessoa ela pode estar até carrancuda, ela pode estar com a cara fechada. Ela vai te atender muito mais leve. Você vai conseguir mudar o dia dela, né? Às vezes por um simples bom dia, simples boa tarde. E isso te traz de volta a mesma fruta que você jogou para ela, né? Então, assim, tudo aquilo que você quer mudar na vida, primeiro começa você mudando. Se você quer prosperar financeiramente, começa a parar para olhar, tá? Mas o que eu gosto de fazer? O que eu sou bom? O que me traz felicidade? O que eu posso compartilhar com o mundo que vai trazer uma felicidade também para as outras pessoas, né? O que eu posso fazer para contribuir com a sociedade, para contribuir com os outros? Esses são todos uns questionamentos que você acaba fazendo só quando você para refletir.
para meditar, né? E muitas pessoas acabam achando que meditação é frescura. Meditação, na verdade, é a principal chave se você quer prosperar, se você quer mudar de vida, porque você precisa saber quem você é, você precisa saber onde você está para conseguir desenhar um futuro, um objetivo de quem você quer ser e o que você quer ter, o que você quer, o que você almeja lá na frente, porque não tem como você criar um desejo sem você saber o que você tem, o que você é, o que você está vivendo, né? Então você precisa parar para refletir, precisa parar para meditar, para se conhecer, para daí sim conseguir conhecer uma visão de futuro e não colocar nada, digamos assim, eu só vou ser feliz quando ter tal carro, só vou ser feliz quando eu ir para tal lugar, só vou ser feliz quando eu ter 10 milhões na conta, porque senão você sempre vai estar nesse giro, né? E você vai sempre ser infeliz. Falam muitos, né? Muitos falam daquela corrida dos ratos, como se você fosse, na minha visão, às vezes acabam interpretando essa história, essa metáfora, né? Como se, digamos assim, se aplica só a pessoas que são funcionárias, né? Mas não, isso serve até mesmo para pessoas que são milionárias, porque tem alguns que quando não entendem que isso precisa vir de dentro, né? E não só ganhando dinheiro ou só conquistando bens materiais, você também pode entrar numa corrida dos ratos, porque digamos você só muda de patamar, né? Que nem esses dias eu vi uma entrevista, até os caras eram milionários e daí eles eram pobre não, eles eram normal, classe média normal, classe baixa até, vamos dizer classe B ali, C, e eles conseguiram prosperar financeiramente. Eles de fato sim, foram prosperando e hoje são multimilionários. Só que daí eles entraram em outra corrida dos ratos, que daí digamos é um patamar acima, mas é só pelo bem material, só pelo externo. Pelo que dá para ver, eles até têm um entendimento, mas eles não colocam em prática aquilo. Porque daí assim eles entram numa briga, não, mas é que daí eu tinha uma Ferrari, daí eu troquei, porque não sei o quê, porque daí no meu bairro já tinha o carro igual ao meu, porque eu morava numa casa de 40 milhões e o meu vizinho construiu uma casa de 60 milhões, então eu vou me mudar de lá para construir uma casa de 80 milhões, porque o meu relógio custava 500 mil e daí chegou um outro lá na minha mesa e tinha um relógio de 1 milhão, então eu comprei um outro relógio de 1,5 milhão, então eles sempre estão nessa corrida, eu não vou nem dizer uma corrida maluca, eu acho uma corrida burra, porque estão baseando o seu próprio valor em bens materiais, e tudo que é material, tudo que é orgânico, ele se desfaz. A única coisa que permanece e perpetua é o que você é interno, que você vai levar junto contigo até quando você morrer, né? Tudo aquilo que a gente que a gente se torna, né? Tipo, até que nem tem um filósofo, né? O Osho, ele fala que o ser humano ele não é um ser, ele só é um ser depois que ele é completo, que ele se conheceu. Ele é um devir, né? Ele é um devir a ser. E eu achei bem interessante, mas isso é uma frase simples, mas com uma profundidade grande, né? Você precisa estar tendo essa busca para conseguir entender, porque muitas pessoas só vão falar, eu entendo, mas não entendem. E eu falo isso porque eu demorei muito para conseguir entender coisas que hoje eu acho simples. E coisas que a gente fala, mas isso todo mundo sabe, mas o todo mundo sabe nem todo mundo coloca em prática, né? Então assim, antes de entrar em qualquer corrida dos ratos, que você fica se baseando só em bens materiais, só em, eu só serei feliz quando eu alcançar tal coisa, pare com isso e comece a refletir, porque a felicidade, o amor, tudo vem de dentro. Você pode ter milhões na conta, você pode ser uma pessoa famosa, se você não é preenchido de amor, se você não é preenchido de alegria, você vai continuar sendo infeliz. E o conselho que eu dou, comece a refletir sobre você mesmo. O que você gosta, quem você é de fato, o que te faz feliz. Comece a observar a natureza, comece a parar para simplesmente não pensar em nada. Por causa que o silêncio ele vai tirando essa turbulência do dia a dia, né? Que esses pensamentos, essas vozes, elas vêm muito da ansiedade, do estresse, de sempre a gente estar achando que a gente é uma máquina que precisa fazer 50 coisas ao mesmo tempo. E não é assim.
Nós somos seres humanos e essa é a nossa grande diferença, esse é o nosso diferencial, até mesmo da IA, que sabe tudo, né? Nós somos seres humanos, a gente produz energia. Então, quando a gente começa a ter coragem, até mesmo o fato de ter coragem de olhar para si mesmo, a gente começa a mudar a nossa vida completamente. A gente pode sim desacelerar, a gente pode sim cansar de vez em quando e ter que tirar o pé para descansar, para dar uma espairecida. Então comece a fazer isso, comece a se perguntar, comece a se questionar, que é através disso que você vai se conhecer. Não existe uma receita de bolo. Cada pessoa consegue fazer de uma forma, eu consigo fazer de alguma forma, você que está me assistindo pode ser que vai ter facilidade para fazer de outra forma, mas comece a se questionar, né? O questionador é aquele que vai mais além, por causa que ele sempre está pedindo o porquê das coisas, não é pedindo para as outras pessoas, é para você mesmo, né? Fazendo essa busca interna, tipo assim, mas quem eu sou? Mas eu sou só um homem, eu sou só um pai, o que que eu sou, o que que eu sei fazer de bom? No que eu sou bom? Às vezes a gente se sabota, a gente acha que não é bom em nada, mas a gente vai ver, a gente é bom em várias coisas. E muitas vezes a gente acaba, vamos dizer, jogando ali uma toalha por cima para não ver aquilo, porque a gente quer só agradar os outros e esquece de buscar agradar a si mesmo. Quando a gente para, às vezes, tipo assim, eu não vou nem tirar um tempo para dar uma descansada, não vou tirar um tempo para treinar, não vou tirar um tempo para cuidar da minha saúde, né? Coisas simples do dia a dia, coisas assim, de graça, né? Ou assim, eu só vou mudar de vida quando eu começar a ir em tal academia. Só que, cara, se tu não se cuida no teu dia a dia, tu não para 5 minutos para fazer uma flexão ali no chão, tu não para cuidar da tua alimentação, tu não vai fazer depois, né? Então tudo começa interno, tudo começa a partir de tu tomar a decisão e tu começar a fazer, né? Até mesmo eu sou um defensor das atividades físicas. Eu tinha uma época que eu não tinha tempo para ir na academia, a época que eu me liberava, eu acabava tendo tempo, as academias já tinham fechado, eu morava numa cidade pequena e não tinha academia 24 horas. Hoje, aqui, a gente não mora em uma cidade grande, mas tem uma academia 24 horas aqui. Mas na época não existia. E eu não, assim, eu não ganhava tão bem na época para estar colocando dinheiro na academia. Não era uma prioridade para mim a academia, mas eu treinava todos os dias, eu dava o meu jeito. Eu chegava em casa, antes de tomar banho, eu ia fazer agachamento, eu fazia agachamento livre, só com o peso do corpo, eu fazia apoio, né, flexões, eu fazia abdominal, eu fazia várias coisas de graça em casa com o peso corporal. E o meu corpo começou a mudar. Consequentemente, comecei a me alimentar melhor, né? Consequentemente, eu comecei a ver a diferença no meu corpo. Consequentemente, eu comecei a mudar todos os meus hábitos. Consequentemente, a minha cabeça começou a funcionar melhor, porque eu conseguia dormir melhor depois também. Então, tudo começa quando a gente não tem nada, né? A gente começa primeiro aqui dentro, de dentro para fora. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, que você compartilhe e que você também se inscreva aqui no canal, que você vai estar me dando muita força para continuar aqui. Embora, né, eu não me baseie por isso, eu vou continuar fazendo de qualquer maneira, mesmo tendo pouca visualização, eu vou continuar fazendo, por causa que eu me propus a compartilhar tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi, para que outras pessoas também possam fazer isso. Pode ser que de tudo que eu falei aqui agora, apenas uma coisa faça sentido para você, mas se essa uma coisa fizer sentido, é bem provável que você comece também a mudar e olhar para a sua vida de uma forma diferente. Então, desde já, meu muito obrigado e até mais.